gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia 22, sexta-feira, e nós vamos iniciar nossa aula de língua portuguesa. Vamos começar realizando aí a correção da atividade da aula passada. Vamos lá? Vamos abrir a nossa ficha de atividade na página 7, onde a gente vai estar vendo aí a continuação da cena do espetáculo Puff, o Fantasminha. Na página seguinte, na página 8, nós temos a letra A. Pinte de azul as rúbricas do texto e contorne os nomes dos objetos que fazem parte da cena. Então, como a gente viu nas nossas aulas, rúbrica é aquela parte do texto em que descreve as atitudes que os personagens devem ter. Então, a gente pode observar aí, ó, Puff fora de cena, continua a descobrir coisas que vai jogando em cena, panos, roupas, chapéus, etc. Eles estão circulados porque são os objetos, né? Na letra B, pede para a gente contornar os objetos. Então, observe aí desse trecho que você está vendo na sua tela, você pode dar uma pausa e veja quais são as partes que estão pintadas e os objetos que foram circulados. E também vejam aí dessa outra parte do texto, as partes que são as rúbricas pintadas de azul e circulados de rosa, esse rosinho claro, os objetos que foram aí apresentados nesse trecho da peça, né, do texto dramático. Se você já conferiu aí, se você pintou e circulou corretamente o que a questão A e a questão B pediu, vamos agora para a C. Nos textos teatrais, geralmente as falas dos personagens aparecem em forma de discurso direto. Transforme as 4 primeiras falas do texto em discurso indireto. Então, vocês já deram aí uma vista no conteúdo que a gente vai estudar na aula de hoje, né, através dessa atividade. Já era para vocês terem pesquisado um pouco aí na continuação do capítulo para saber como responder essa questão. Mas se você sentiu dificuldade, vamos tirar essa dificuldade agora. Vamos observar como esse texto deve ficar na forma de discurso indireto. Puff, o fantasminha, jogava para dentro do palco alguns objetos, como panos, roupas, chapéus e etc. Enquanto mexia nos objetos fora de cena, perguntava para sua mãe o que eram os objetos que havia descoberto. A mãe de Puff respondeu que eram do seu tio Gerúndio e que ele havia trazido do mar. Ao ouvir a resposta da mãe, Puff perguntou por que seu tio Gerúndio não trabalhava mais no mar, enquanto continuava mexendo em mais coisas do seu tio. Sua mãe lhe respondeu que tio Gerúndio não trabalhava mais no mar porque o mar perdeu a graça para ele. Então, se você colocou o seu texto mais ou menos nesse estilo, pode deixar, não precisa estar exatamente igual, palavra por palavra. Mas se não, se você colocou totalmente diferente disso, é hora de você apagar, dar uma pausa no texto e fazer a correção. Muito bem, gente, feita aí a nossa correção. Como a gente viu na nossa correção, a gente viu um pouco sobre o texto dramático, a gente viu um pouco sobre encenação teatral e hoje nós vamos ver um pouco sobre discurso direto e discurso indireto. Vocês sabem o que é isso? Tem um pouco de noção aí? O que passa na cabeça de vocês sobre o que é um discurso direto e um discurso indireto? Vamos descobrir um pouco mais e aprender sobre esse assunto na nossa aula de hoje. Então, já fica ligado aí para a gente aprender mais. Vamos lá? Muito bem, gente. Vamos começar a nossa aula pela página 15, vendo um pouco sobre discurso direto e indireto. A gente vai ver aí alguns fragmentos do vídeo Não Consigo Fazer a Tarefa. Vocês lembram que a gente viu na aula passada? E com base aí na transcrição de um fragmento do vídeo, Não Consigo Fazer a Tarefa, nós vamos trabalhar os conceitos e as características do discurso direto e do discurso indireto. Então, vamos observar. Leia a transcrição de um trecho de Não Consigo Fazer a Tarefa. Vamos observar o trecho. Pai, está bem. Vamos ver qual é a dificuldade. Tino, pai, eu não consigo fazer a tarefa. Como você contaria esse trecho a alguém? Há 2 formas de fazer isso. A primeira, é possível repetir exatamente as falas dos personagens. O pai falou,
Está bem, está bem. Vamos ver qual é a dificuldade. Tino então respondeu: Ah, pai, eu não consigo fazer a tarefa. Uma segunda maneira de falar é contar sem usar o travessão, ou seja, incorporando a fala às suas palavras. O pai falou que estava tudo bem e que queria ver qual era a dificuldade. Tino respondeu que não conseguia fazer a tarefa. E aí nós podemos ver. Chamamos de discurso direto a reprodução da fala dos personagens de maneira direta. Essa estrutura geralmente é acompanhada de 2 pontos e travessão. Então, gente, para ficar ainda mais fácil, o discurso direto é aquele que aparece as falas dos personagens, igual a gente viu ali, mais ou menos mais parecido com o que a gente viu no texto dramático, certo? Então, vamos observar aí outra fala retirada do vídeo ao qual você assistiu. A mãe de Tino disse: É fazendo que se aprende. Quando o narrador conta o que um personagem disse, sem reproduzir exatamente sua fala, chamamos de discurso indireto, que é o exemplo que a gente vai ver agora. A mãe de Tino disse que é fazendo que se aprende. Então, observe a diferença dos 2 contextos, né? Aí, no primeiro exemplo, aparecem os 2 pontos e o travessão. Quem falou e o que a pessoa falou. Já no discurso indireto, já aparece exatamente tudo junto, tanto quem falou quanto a fala do personagem, da pessoa que está falando. No discurso indireto, muitas vezes é preciso alterar o tempo verbal para preservar o sentido da mensagem. Veja o exemplo. Aí na página 16, nós vamos ver alguns exemplos. Então, vamos observar aí o primeiro exemplo. Eu fui ao teatro com a Clara. E aí a menina responde: Que legal. Agora vamos ver aí o próximo exemplo. No segundo exemplo, é como se essa menina tivesse aí contando para outra criança o que ela ouviu do menino, do Lúcio, né? O Lúcio falou que tinha ido ao teatro com a Clara. E aí a menina responde: Eu já sabia. Para introduzir o discurso indireto, podemos usar o verbo dizer ou outros verbos de sentido semelhante como falar, responder, afirmar, explicar e declarar. Meu pai me explicou que o teatro surgiu na Grécia há muito tempo. Agora nós vamos juntos observar a atividade mão na massa da página 17. Leia o seguinte trecho de um texto dramático e, em seguida, faça o que se pede. Então, vamos ler juntos. Vá acompanhando aí do seu livro integrado a leitura, que eu vou fazendo a leitura daqui e você vai fazendo a leitura aí da sua casa. As aventuras do boneco Gengibre. Porca. Hora de abrir o forno. Porco. Estou com muita fome. Quando a porca vai pegar a forma, o boneco de gengibre salta de dentro do forno. O porco e a porca se assustam quando o boneco começa a falar. O boneco de gengibre. Sabia que sou livre? Sempre vou escapar. Sou o boneco de gengibre. Ninguém pode me pegar. O boneco sai correndo pelo palco com o porco e a porca atrás. O porco grunhindo: Meu lanche! A porca grunhindo: Meu biscoito assado! Todos param de correr quando aparece um gato. Gato, miau! Mais que boneco de gengibre mais gostoso! Estou faminto, não pesquei nada hoje. Vamos agora analisar a atividade. Letra A. Quais personagens aparecem nesse trecho? Então, gente, aqui nós podemos ver o nome dos personagens. O gato, a porca, o porco e o boneco de gengibre. Então, vamos lá colocar na nossa letra A primeira resposta da nossa atividade. Então, vamos lá, gente. O porco, a porca, o gato e o boneco de gengibre. Agora, pinte de azul as rúbricas do texto. Nós vimos que as rúbricas do texto é exatamente
as partes aí entre parênteses que indicam quais atitudes os personagens devem tomar. Então, logo aqui no início, vocês vão pintar de azul aí essa primeira parte do parêntese, tá? Aí vocês irão pintar toda essa parte de azul, certo? Essa primeira parte de azul. Mais uma vez, aqui nós temos todas essas partes aqui, ó, grunhindo, grunhindo. Todos param de correr quando aparece um gato. Vamos ver se tem mais alguma parte. Não. Então, são essas partes que dizem atitudes dos personagens, o que os personagens devem fazer, que vocês irão aí pintar, certo? Continuando, vamos para a letra C. Transforme as duas primeiras falas do texto em um discurso indireto. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai contar alguma parte do texto, tá? As duas primeiras falas. Então, a gente vai estar contando as duas primeiras falas do texto, não necessariamente colocando como se fosse o personagem falando, e sim como se a gente tivesse ouvido o que ele falou e fosse falar para outra pessoa, transformando aí em um discurso indireto. Então, a primeira parte do texto, vamos voltar aqui um pouquinho. Hora de abrir o forno. A porca diz e o porco responde: estou com fome. Então, vamos imaginar que nós estamos contando isso para uma pessoa. Contando o que eles falaram, o que aconteceu. Então, a gente vai colocar como? Vamos lá. A porca disse que era hora de abrir o forno e o porco falou que estava com fome. Então, essa seria aí a forma como a gente estaria contando o que aconteceu. Na página 18, nós temos a segunda questão. Transforme as seguintes falas em um discurso indireto. Então, mais uma vez, nós vamos fazer aí o que pediu na letra C. Nós vamos ver a fala de alguém e vamos transformar em discurso indireto, como se a gente estivesse contando para outra pessoa. Então, vamos lá para a primeira. Comprei entradas para o espetáculo. Então, vejam que aí no livro já tem, ela disse que. Então, é sempre como se você tivesse ouvido alguém falar e tivesse ido contar para outra pessoa o que você ouviu a pessoa falar. Ela disse que comprou entradas para o espetáculo. Agora, vamos observar a letra B. Minha irmã é atriz. Então, vamos contar para outra pessoa. Ela contou que a irmã dela é atriz. Na letra C, vamos ensaiar até tarde. Então, eles falaram que vão ensaiar até tarde, ou também eles falaram que iam ensaiar até tarde. Letra D, já ensaiei todas as cenas. Vamos ver como nós vamos colocar. Ela contou que já tinha ensaiado todas as cenas. Ainda aí na página 15, vocês vão ver o símbolo da realidade aumentada. E vocês, nessa realidade aumentada, vão observar e classificar cada uma das falas em um discurso como falas de um discurso direto ou de um discurso indireto. Então, não deixem de abrir essa realidade aumentada e realizar esse joguinho educacional, que vocês assim vão estar treinando e observando, né, as características do discurso direto e do discurso indireto. É isso aí, gente. Vamos encerrando a nossa aula de hoje. Eu vou deixar com vocês aqui a agenda de língua portuguesa para que vocês, depois da nossa aula, façam aí a atividade e possam exercitar o que a gente está aprendendo nas nossas aulas sobre língua portuguesa, tá certo? Então é isso, gente. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.